Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Quantos vivem pela fé aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, nós temos que viver pela fé. Eu vou usar como exemplo nessa reflexão a qual Deus colocou no meu coração. A missionária falou comigo na terça-feira. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Fui dormir. Eu acordei de madrugada para escrever esse tema. Acredita nisso, eu acordei de madrugada porque não saía da minha mente. Iniciativas para o nosso milagre. Se é um total de 35 milagres que Jesus ele fez enquanto esteve aqui. Em média, o que for escrito, com certeza foi mais, irmãos. Que nem tudo que Jesus fez foi escrito. Mas está escrito na palavra 35 milagres. E todos esses milagres para acontecer teve uma iniciativa da parte de quem recebeu o milagre. Aquele homem, os amigos teve que lançar ele em cima do telhado para que Jesus visse ele e assim fizesse o milagre. Nós vamos falar especificamente, vamos aqui explanar 2 milagres. A mulher do fluxo de sangue e o servo do oficial romano. São 2 atos de fé. O William pode ir passando. Então eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Marcos 5:25. Desde já peço perdão em algum erro ortográfico, porque foi feito hoje. Então às vezes na pressa eu corrigi, mas às vezes pode sair uma letra fora do lugar que é para estar. Marcos 5, versículo 25. Irmãos, eu quero explanar em apenas 3 pontos. Eu sei que existe mais. Se nós quiséssemos falar em pontos de iniciativas para que possamos tomar posse de nosso milagre. Mas eu dividi 3. E dentro desses 3 tem mais. Entende? É muita coisa. Eu comecei a fazer hoje na Mari. Calma que o tempo é pouco. Mas os pontos são o seguinte: fé, oração e buscar. Amém ou não amém? Eu vou só explanar esses 3 pontos. Marcos 5, 25. Essa imagem ela representa o momento a qual a mulher do fluxo de sangue está ali tocando nas vestes de Jesus e sendo curada. Amém? Vamos lá, a partir do 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Irmãos, preste atenção, ela havia escutado, pega aí. Escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele tocou na capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: ó Senhor, está vendo que a gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Irmãos, essa passagem de Marcos 5 fala, muito conhecida, ontem foi falada, mas numa perspectiva diferente. Foi a missionária Damares que estava trazendo a palavra ontem lá em Bezerro. Para você ver como a palavra de Deus é verdadeira. Ela se renova a cada manhã, e se nós lermos esse capítulo
ou esses versículos todos os dias, nós vamos ter perspectivas diferentes todos os dias. Mas 2 pontos que me chamam muita atenção é que ela primeiro ouviu falar de Jesus. E o segundo, ela teve fé. E tem um ponto aqui que não está tão explícito assim. Mas ela teve que buscar Jesus. Ela teve que se mover. Ela tomou uma iniciativa, entende? De escutar. Ali no escutar surgiu a fé. E da fé ela ficou parada esperando Jesus ir na casa dela. Não, ela saiu até Jesus. Amém? É basicamente isso que nós vamos falar. Pode passar, William, agradeço. A fé vem pelo ouvir. Eu vou pegar a perspectiva de fé e vou dividir alguns pontos dentro de fé. Alguns exemplos bíblicos. Romanos 10, 17. Meu pianista, pode ficar aí, até o dedo cair, varão. Amém? Que é uma... Amém, varão? Romanos 10, 17. Tu põe um fundo musical, William? Está liberado, varão. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Está na linguagem de hoje, irmãos, por isso que está tão simplificado assim. Vamos ler Mateus 13, 16. Mateus 13, 16. Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes. Entende, irmão, o que é que tem a ver aqui? Aqui está falando sobre a parábola do semeador em Mateus 13. Depois que ele explica a parábola, ele fala o privilégio que teve os discípulos de estar vivendo com ele. E o quão difícil seria para a gente. Vamos lá, Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muito profeta e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmão, vê que privilégio. Os discípulos vendo Jesus fazer milagres. Os discípulos convivendo com Jesus. Como a fé deles não era mais forte do que a nossa. Hoje nós vivemos pela fé do ouvir, de saber as histórias de Jesus. E nós mais à frente vamos saber o que realmente é fé. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, dentro do contexto da mulher do fluxo de sangue, que nós temos que tomar iniciativas para conseguirmos a nossa vitória. E eu quero incluir nessa vitória que quando a gente fala em vitória, em conquista, nós pensamos só em bens materiais. Mas a minha e a tua salvação também é uma vitória. Nós temos que tomar iniciativas como cristãos no nosso mundo secular para chegarmos, ou melhor, para conquistarmos a nossa coroa de glória. Não é apenas ficar sentado, muitas das vezes sem se mover, dizer, Jesus vem até aqui. Irmãos, nós temos que nos mover. Nós temos que nos mover. Amém ou não amém? Então hoje, a palavra a qual Deus colocou no meu coração é para despertar a igreja e não só a nossa. Aqueles que estão assistindo, que muitas das vezes Deus vai fazer e eu dobro aqui, ó, o joelhinho. E cadê? Vem Jesus, faz. Ele faz, sim, faz. Mas tudo há um tempo. Então algo que podia ser hoje, irmão, por conta de nossa preguiça, entende o que eu estou dizendo? Por conta de nossas dificuldades, e nós vamos entrar nesse ponto de visão por conta de nossa visão. Nós não conseguimos produzir e receber da parte do Senhor. Então é muito fácil colocar a culpa em Deus. Deus está demorando demais. Pai, eu estou perfeito. Pai, não estou pecando. Por que está assim? Por que não está chegando? Aí vai para Eclesiastes, tudo há um tempo. Amém, lindo. Mas esse tempo também depende de mim e de você. Porque quando eu e você estivermos prontos, o tempo acontece. Agora, enquanto formos imaturos, não acontece. Amém ou não amém? Quero ver a igreja alegre.
No sábado aqui na consagração nós estávamos falando, a palavra foi em Salmo 126, não, 116 eu acho. 116, irmãos, o que é que lhe faz vir até a igreja? Não precisa responder. Mas qual é a chama que arde dentro do seu coração para você estar aqui essa noite? Para você estar assistindo essa noite? O que é que ardeu no seu coração? Ah, vou lá olhar a missionária e o pastor. Ah, vou lá olhar o missionário Felipe. Ah, vou lá olhar o pastor Roberto, a missionária Josiane. É isso? Se for, irmão, você está perdendo o seu tempo. Porque você tem que vir até a casa do Senhor para adorá-lo. Essa tem que ser a sua iniciativa. Senhor, me prepara, me capacita. Eu quero que o teu tempo chegue no meu tempo. Porque o nosso Deus, ele é atemporal. O que significa isso? Ele não está preso a esse tempo. Entende? Ele vê em outra perspectiva. O quanto a gente arrudeia. E ele querendo fazer na minha e na tua vida. E a gente arrudeando. Meu filho, quando é que tu vai acordar? Meu filho, desperta. Que a obra é minha. Ou seja, a obra é de Deus. Pode passar, irmão William. Visão. Irmãos, eu vou falar em duas perspectivas de visão. Coríntios 5, 7 e 8. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. A gente acabou de cantar, assim ou não? E não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Esse é o apóstolo Paulo descrevendo. Qual era a ânsia do apóstolo Paulo? Ele mesmo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não quero mais estar nessa terra, eu quero estar vivendo com Cristo. Porque o apóstolo Paulo fazia o que fazia? Porque o apóstolo Paulo sofreu o que sofreu? Foi porque ele queria nome? Foi porque ele queria estar aqui representado nas escrituras? Não, meu irmão, porque ele queria a coroa de glória eterna. Ele queria estar com o Pai. Existem dois tipos de visões. Na minha perspectiva, se houver mais, me perdoem. Depois vocês me corrijam. Pode passar. Visão horizontal. Para quem não sabe o que é horizontal, é essa visão. A visão terrena. O nosso dia a dia. A luta entre a carne e o espírito é isso, irmãos. É nós vivermos em um corpo de carne, num mundo que a probabilidade é a carne vencer. Só que nós temos que aflorar o desejo que o Espírito vença a cada dia. Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupe com nada. Eu coloquei ali uma imagem de uma mulher. Eu vou terminar de ler. Num momento de acidente, estamos em trânsito. Aqui não acontece que não tem nem sinal de trânsito aqui, né? Não tem nem sinal de trânsito. Às vezes aqui o pessoal se desequilibra, cai de uma moto, um negócio. Mas trânsito, vamos pensar em capital. Aquele atormento, você é atrasado para ir para o trabalho. De repente, pá, bateu o carro. Você vai estar olhando numa perspectiva espiritual ou numa perspectiva carnal? Carnal, no automático. Só que nós cristãos não podemos olhar com perspectiva carnal e dizer, Senhor, o Senhor tem um propósito para tudo. Por que aconteceu isso? Me explica. Vamos resolver, vamos para o seguro. Então eu quis mostrar um momento de desespero, um momento de aperto na sua casa, um momento que um parente faleceu, um momento que parece que é o fim, um momento que diz agora eu estou no fundo do poço. Não tem como, um momento de desespero. E você buscar a parte espiritual e dizer, o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. O meu Deus tem um propósito. O meu Deus tem um propósito para que eu passe por isso. Filipenses diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente. Vocês, pois estão unidos com Cristo Jesus. Irmãos, é difícil.
É uma luta constante, é isso que nós estamos planando. É tentar que nossa fé seja maior do que as razões da terra, das razões terrenas. Que nossa fé supere isso. E que era para superar. Deus veio aqui como homem e mostrou que tem como vencer. Nós temos que pegar o gabarito de Jesus. Quais foram os passos de Jesus? Eu quero fazer igual. Entende? Quero fazer igual. Jesus orou. É o segundo ponto que nós vamos entrar. Oração. Nós temos orado, irmão. Para que nossa fé se mantenha forte e crescendo cada dia mais, nós temos que ter oração. Temos que buscar ao Senhor. Entende que está tudo ligado? Fé, oração e buscar. Os três é feito a divisão de música. O que é a música? Se divide em quantas partes? Melodia, harmonia e ritmo. Só que os três estão ligados em um. Entende? Ou seja, não existe música que não tenha três elementos. Não existe fé se não tiver esses três elementos juntos. Não existe igreja se não tiver esses três elementos juntos. Fé, oração e buscar. Porque a palavra diz buscar sem cessar, orar sem cessar. A nossa primórdia, o que tem que ser primordial na minha e na sua vida é buscar a Deus, é aumentar a fé em Deus. E quando eu falo em fé, nós estamos falando consequentemente em crer em Deus. Que não tem como eu ter fé sem crer, porque vocês não vão estar ouvindo eu falar em crer. O irmão não falou em crer. Não, mas se eu tenho fé, eu creio. Amém? Primeiro a João 2,15 diz: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não ama a Deus, o Pai. A palavra, ela é bem clara, irmãos. Quando nós perdemos a perspectiva de fé, a perspectiva de olhar para Deus, de saber que Deus está no controle de tudo, e começamos a olhar na parte horizontal, terrena, nós de uma certa forma, presta atenção, igreja, de uma certa forma nós estamos amando mais o mundo do que a Deus. Porque qualquer situação vai nos deixar chateada, vamos embora. Vou sair da igreja, vou mudar de igreja, entende? Qualquer situação, por quê? Porque eu amo mais o meu nome terreno do que o meu nome, que é o meu Pai, vai me chamar naquele dia. Porque Ele diz que vai nos chamar pelo nome, irmãos. É um nome que só eu e você vai identificar. Não significa que vai ser Alex nem Felipe, não. É como falar em língua, irmão. É algo pessoal, algo íntimo. É um código, entende? Um produto não tem código de barra que quando passa aparece lá. Somos nós, irmãos. Então quando nós formos chamados naquele dia, vinde a mim, Felipe. Eita glória. Não vai ser necessariamente Felipe. Quantos milhões de Felipe não existem no mundo? Mas eu vou saber que sou eu. Nós temos que nos desligar, entenda. Não é deixar de trabalhar, não é deixar do seu cotidiano, mas é entender que nós vivemos pela fé. É entender que nós estamos buscando algo espiritual. É entender que nós queremos morar na morada a qual Jesus foi preparar. Então temos que viajar, essa circunstância, temos que pensar. Essa circunstância terrena, bati o carro, eita, quanto eu tive de prejuízo. Carro faz parte do mundo, sim ou não? Então se eu esqueço que sou cristão, se eu esqueço que Deus está no controle, se eu esqueço que eu tenho uma fé e começo a me estressar com aquela situação, significa que eu estou amando mais as coisas do mundo. E se eu amo mais as coisas do mundo, eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não vou ser salvo, irmãos. Igreja, nós temos que nos despertar para não estar perdendo tempo dentro da igreja. Que é isso? Perdendo tempo dentro da igreja, brincando de ser crente. Quem brinca de ser crente, não pensa, eu era quase crente, você quase ia para o céu. Já tem uma música que diz isso. É quase crente, quase ia para o céu. O que está em jogo, irmãos, quando fala que a luta é contra a carne e o espírito, é a nossa salvação. Quantos crê que Jesus morreu? Levanta a mão aí. Quantos crê? Quantos crê que Ele foi preparar a morada? Levanta a mão aí.
Quantos querem ir morar na morada a qual Jesus foi fazer? Essa tem que ser a chama que tem que arder quando a gente vir para a igreja. No nosso dia a dia, em nossas atitudes. Entende? Quando o irmão entrar na contramão e querer botar você para o outro lado, né, Gabriel? Nós temos que dizer amém, abençoado, eu vou para o outro lado. Entende? Porque a nossa salvação está em jogo. Essa é a nossa primórdia. É dizer que o Espírito vença a cada dia. Que a fé no Senhor fortaleça-me cada dia mais. E uma pergunta que todos falam: Jesus, será que faria isso? Irmãos, se nós for pensar nessa perspectiva, quantas coisas Jesus não faria e a gente fez, não é? Então vamos acordar. Pode passar. Visão horizontal nós entendemos. É a visão terrena. E existe a visão vertical. Aqui vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Feito véu. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, porque a glória é dele. Efésios 2, 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Entende o quanto a fé está ligado com a salvação? Vê que Deus maravilhoso, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A autoridade é de Deus, aleluia. Por isso que a origem é vertical, de cima para baixo, aleluia. Criador, criatura. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Se você está trabalhando na casa do Senhor sem fé, se você está trabalhando na casa do Senhor por orgulho, por soberba, não vai ser salvo. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, está escrito, Mateus 24, se eu não me engano. É isso? Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Eu fiz paralítico andar, eu fiz cego enxergar. Mas sem Deus no coração, sem fé, foi por soberba, foi para aparecer, foi por conta das coisas do mundo que lhe feitiçaram. Afasta de mim que eu não vos conheço. Irmãos, o que está em jogo é a nossa salvação. E que é algo simples, irmãos. Temos que ter fé. Temos que ter fé. E fé é dom de Deus, mas nós temos que buscá-la. Não é sentado sem ouvir a palavra que nós vamos ter fé. Aquela mulher, para que ela fosse curada, ela teve que ouvir. Ela teve que ouvir. Qual é o papel da igreja hoje? Falar. Fale para que outras pessoas escutem e venha nascer a fé em seu coração. E para que assim venha conseguir chegar a resposta do Senhor nas nossas vidas e na vida das pessoas a qual escuta. Então ouvir cria a fé. E não adianta trabalhar 24 horas na igreja, é porque eu estou lá todo dia, é porque eu estou lá toda hora, mas o meu coração não está na obra. Eu estou lá porque eu tenho que mostrar que estou. Eu estou lá porque eu recebo para estar. Não, não é. Eu estou lá porque eu quero adorar, eu quero fortalecer minha fé. Eu quero que onde eu coloque as plantas dos pés realmente venha a ser abençoado e próspero. Não só financeiramente, mas em tudo, irmão. Estamos em tempo de plantação. Quem tem terra, está plantando. Não é verdade? Está plantando. O crescimento de todo aquele trabalho. Ara a terra. Aí passa um outro negócio lá puxando no seu nome. Vê um pessoal lançando a semente. Entende? Só tem uma diferença. A semente ele lança, aí tem um período, uma semana ou duas, já começa a nascer, né? Só que tem alguns cantos que não nascem, porque a semente era ruim. Aí eles vão de novo, replantam. Só que o seguinte, a semente que a gente semeia, ela é boa. Agora a terra está boa ou está ruim?
É o quê? Nossa terra está como aquele rochedo, feito pedra, ou está em meio aos espinhos, ou não tem raiz, não é? Então, irmão, nós temos que buscar ao Senhor, orar ao Senhor, para que tenhamos fé. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo que vive em mim, aleluia. Se Cristo vive em mim, aonde eu vou estar vai ser bênção, vai ser alegria. Entende o que eu estou dizendo? O que é que nós temos que transparecer, irmãos? Nós temos que transparecer discórdia, sim ou não? Temos que transparecer briga. Temos que transparecer o quê? O amor de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é amor. Então nós temos que nos atentar o que a palavra de Deus nos diz. Isso não é Felipe falando não, irmãos. O que está escrito aqui, ó, é na palavra de Deus. Então que nós venhamos nos fortalecer nessa visão vertical. Onde foi que eu entendi isso e fui buscar? Nós no final de ano estávamos em Itamaracá, na casa do pastor Carlos. Eu disse, rapaz, eu não queria ir para o culto não, no dia 1. Foi no domingo. Eu disse, eu não queria ir para o culto não, rapaz, fui para o culto o ano todinho. Deixa hoje eu dormir um pouquinho. Ele fez, não, tá aqui, vamos para o culto. Disse, amém, bora para o culto. Aí a gente foi para o culto. Acabou o culto, foi uma bênção. E surgiu um assunto de pizza. Só que em Itamaracá, final de semana, tempo de festa, quem conhece, eu nunca tinha ido, é muita gente. Então toda pizzaria que a gente passava estava lotado, tinha muita gente, uns 100 pessoas, muita gente. Eu disse, meu Deus, aí ele pegou um caminho só escuro no meio de uma BR, apareceu uma tenda. Veja o trabalhado dele, apareceu uma tenda lá, uma mulher, quando chegou lá, ela fez, acabou tudo, só tem cachorro quente. Aí ele, peraí que eu resolvo, senta aqui, varão, e tal. Eu sentei. Aí ele chegou e disse, ó, 8 cachorro quentes eu pedi. Você não gosta de cachorro quente? Cachorro quente me dá um queimou, não sei o que. Deixa isso pra lá, vamos embora pra cá, vamos comprar um pão. Ele, calma, a gente não pode olhar assim não. Nós temos que olhar assim, ó, Deus está no controle de tudo. Eu disse amém. Irmãos, esse cara saiu, quando vai, volta com 3 pizzas. Eu digo, tu não dissesse que tinha acabado? Ele fez, o mototaxista foi entregar a pizza, se perdeu. E a mulher não sabe o que fazer com a pizza. Eu disse a ela, traga para cá o cuidado de Deus. Irmãos, o que acontece é algo simples. Foi uma pizza. Entende? Foi uma pizza. Mas é no mínimo detalhe, feito minha esposa diz. No mínimo detalhe. Deus mostrando que, olha, não precisa aperrear não. Eu estou no controle. E acabou que comemos a pizza. Fizemos a maior alegria lá, fizemos amizade com a mulher, ficamos sabendo que a mulher era desviada do evangelho e que ela tinha conseguido aquele comércio há pouco tempo e queria um culto lá. A gente já fez o culto na mesma hora. Ao invés de sair de 9 horas, de 10 horas da noite, viemos sair de lá de meia-noite, depois de ter orado, ter consagrado o negócio da mulher. Ela volta para Jesus, a filha dela desviada, nós oramos por ela. Irmão, foi um mover. Eu disse, eita glória! Quando nós estamos voltando na BR, um acidente. Aí o pastor, ele é bombeiro, aí paramos, socorremos o pessoal, fizemos lá e tal, não sei o que. Ele disse, olha, de que hora foi esse acidente? Foi umas 10 horas da noite. Ele, tu viste o cuidado de Deus? Entende? Podia ser a gente, irmãos. Então, Deus, Ele cuida da gente em todo o tempo. Ele não pisca. Agora, a gente, nós, nos perdemos na caminhada. Esquecemos do intuito e do objetivo de vir à casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Para que eu faça a obra do Senhor, irmãos? É para que a palavra dele venha ser anunciada a toda criatura e ele raie desses céus e venha me buscar, irmãos. É isso, eu tenho pressa também. O nosso Deus tem pressa para vir buscar o povo dele. E quanto mais nós retardamos, mais demora a vinda do Senhor. Por que não vem? Porque quantas pessoas estão brincando de crente? Quantas pessoas estão brincando de missionários? Isso é real, irmãos. A credibilidade missionária hoje está, mínima. Por quê? Porque tem pessoas que conseguem coisas no meio missionário e por conta de atitudes erradas de outras pessoas, quem está fazendo o verdadeiro e proclamando o verdadeiro evangelho sofre com isso.
estão brincando. Qual é o intuito de vir? É buscar ao Senhor. É que minha fé venha aumentar cada dia mais. Eu esqueça que não sou eu que vivo, mas o Senhor que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então nós temos que vigiar as nossas atitudes como cristãos. Nós somos representantes do céu. Vocês sabiam disso? A palavra diz que nós somos embaixadores. Tem título mais poderoso do que esse? O que é que tu é? Eu digo, eu sou embaixador de um reino. E é o reino do céu. Amém ou não amém? Vamos passar? Orar. Orar. Palavra de Deus, Mateus 15, 37. Jesus orou. Mateus 15, 37. Essa passagem é na multiplicação. 37. Todos comeram e ficaram satisfeitos. 36, perdão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Irmão, Jesus, ele orou, porque quando ele estava aqui como homem, existe uma hierarquia, entende? Não sou eu. Tudo que fazemos é em nome de quem? De Jesus. Nós temos que orar a quem? A Jesus. Nós temos que estar ligado e pedir um conselho a quem? A Jesus. Mateus 6,6 também. João, João 11,41. Quem puder abrir, agradeço. Jesus orou. No momento qual ele pede para tirar a pedra, quando Lázaro está ali morto. E ele ora. João 11,41, não é isso? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Para termos autoridade do Espírito Santo, nós temos que estar em oração. Para termos uma fé firmada no Senhor, nós temos que estar em oração. Temos que estar em oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Alguém pode abrir numa versão corrigida e ler bem alto. É orar sem cessar. Ou seja, todas as atitudes que vocês forem fazer, antes de responder, antes de falar, antes de tomar atitude, o que é que a gente vamos fazer? Orar. Senhor, só para lembrar, Pai, não sou eu que vivo, é o Senhor. É para fazer isso, Pai. Entende? Que a gente não pode contradizer a palavra. Não sou eu mais que vivo. Quem vive é o Senhor. Mas para que eu venha escutar a voz do Senhor, porque eu sou carnal, eu tenho que orar. Para que a fé venha crescer no meu coração e o Espírito venha vencer a batalha, eu tenho que orar. Por isso que tantos cultos, consagração, sábado, intercessão, quinta, quarta-feira, círculo de oração, terça-feira, escola bíblica. Entende? Olha o tanto de atividades. Porque o nosso culto não tem que se iniciar quando nós chegamos na igreja, não. Aqui tem que continuar o que nós estamos cultuando em casa. Aqui tem que ser uma continuidade do que nós estamos cultuando no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso trabalho, com nossas esposas. Entendeu? Então aqui tem que ser uma continuação do culto. Mas para que nós venhamos tomar atitudes corretas,
para que nós venhamos ter uma fé firmada e fundamentada na palavra do Senhor Jesus, nós temos que ter um contato diário com Jesus, com Deus. E esse contato, meus irmãos, é com oração. Em Tessalonicenses diz: orar sem cessar. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora no secreto, porque o nosso Deus, Ele vê nossas orações. Mateus 7,7. A gente vamos chegar lá. Aleluia. Nós temos que ser um povo de oração. Agora eu vou pegar pesado. É uma oração verdadeira e não um marketing de oração. Vamos orar pelo Brasil. Aquilo foi marketing. Entende? Foi um posicionamento que a igreja tomou errada, sem a direção de Deus. Porque o que a palavra manda é orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos governantes, e não apoiar um lado político. Entende a credibilidade? Porque a credibilidade da igreja está acabando, porque líderes com nomes estão tomando posições fora do controle de Deus. Como assim fora do controle? Sem a permissão de Deus. Melhor corrigindo. Vamos orar pelo Brasil. Marketing. Ninguém orou de coração. Quantos realmente ajoelhou e orou pelo Brasil? E outra coisa, o meu Deus, Ele não perde controle de nenhuma situação. Então isso foi para mostrar que o poder não está no homem, está em Deus. Ele coloca quem Ele quer. O controle está na mão de Deus, irmãos. Então não é brincar de orar. Eu tenho que ir, tenho que ajoelhar. Eu tenho que... Não, meu irmão, nossa mente tem que estar 24 horas. Senhor, aquele negócio lá, o que é que eu faço? Isso é orar. Estar em contato com Deus, saber que estou aqui, ó. Deus está no controle de tudo. Como é que é, Senhor? Como é que a gente faz? Eu vou hoje. Entende? Em tudo. Eita, Pai, obrigado. Porque quando nós vivemos dessa maneira, nós vemos o trabalhar de Deus a todo instante. Eu vejo o trabalhar de Deus a todo instante. Em tudo, irmãos. Numa resposta, num pix que cai, aleluia. Entende? É a resposta de Deus. Nós temos que orar, ser uma igreja de oração. Ser uma igreja de oração e fé. Pode passar. Eu estou encerrando, irmão. Está vendo que passa rápido? O instante passa. Dá um glória, igreja. Aleluia. Ali está falando Mateus 6,33. Eu quero falar Mateus 7,7. Hoje eu segurei no Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Mateus 7,7. Eu estava vendo algo nesses dias. Existe uma cronologia, um tempo. Quem foi escrito primeiro? Mateus 6,6 ou Mateus 7,7? Mateus 6,6. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mateus 6,6 diz... Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. A recompensa que nós temos que ansiar, irmão, não é carro novo, entende? Não é uma causa na justiça. Por quê? Porque isso é horizontal, é terreno. Isso é consequência do que a gente busca na vertical. Mas o que temos como recompensa, meu irmão, é a morada a qual Deus foi fazer para mim e para você, a qual Jesus foi preparar para mim e para você. Essa tem que ser nossa ânsia. Qual é a tua recompensa? O que é que tu quer de recompensa por tudo que tu está fazendo na obra do Senhor? Quero a salvação. Eu quero ser salvo. Pode ficar tudo. Mercedes aí, quem tiver Mercedes. Fique tudo, prédio. Pode ficar. Eu quero ir embora para a glória de Deus. Lá não haverá choro, aleluia. Não haverá boleto para pagar, a glória a Deus. Mateus 7,7. Peçam e você receberão. Procurem e você acharão. Batam, a porta será aberta para você.
Buscar, irmãos. Buscar. Aquela mulher samaritana, ela teve que se mover. Ela primeiro ouviu falar de Jesus. A sua fé nasceu em seu coração. Entende? Porque a fé não vem dela, vem do Senhor. Só que pelo que ela ouviu, ela disse: eu creio nesse Deus, eu creio em Jesus. E outra, pelo poder, o fluxo de sangue. Eu falei samaritana, não foi? Perdão, a mulher do fluxo de sangue, porque a gente estava falando da mulher samaritana. A mulher do fluxo de sangue, ela colocou, a fé nasceu em seu coração, mas ela não ficou parada. Ela não ficou parada. Deus diz o seguinte: fazei prova de mim. Não é? Para que a gente faça prova, nós temos que tomar uma iniciativa. E ela não ficou parada. Ela disse: só basta ir lá e tocar. Quantos creem que Deus faz milagres? Porque se não crermos, irmãos, o que aqui estamos fazendo aqui? O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos que ser o povo mais tranquilo da terra. Nós temos que ser o povo que passa paz para o mundo. Por quê? Porque nós temos um Deus que Ele é vencedor. Ou melhor, é mais que vencedor. Não existe ninguém para batalhar contra o nosso Deus. Ele já venceu. Ele já venceu. Nós estamos do lado vencedor. Agora, nós temos que nos ligar no céu. Nós esquecemos de Deus quando temos um problema. Nós esquecemos que tem um Deus que é criador dos céus e da terra e que nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Então essa mulher não ficou parada. Ela colocou a fé em seu coração e disse: só basta tocar. E daí ela andou, ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. E ali aconteceu o seu milagre. Mateus 6,33. Está escrito lá, né? Buscai assim em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos estão buscando o reino de Deus e sua justiça? Eu estou vendo igrejas lotadas dizendo: venha buscar o seu imóvel, venha buscar a sua chave está aqui, venha buscar que Deus já lhe deu. Venha buscar o seu carro novo, sua casa com piscina, seu iate, venha. O que Deus promete que vos serão acrescentados. Só basta nós buscarmos primeiramente a Deus e sua justiça. Irmãos, quando nós nos dedicamos a buscar ao Senhor, entenda, Ele vai saber a necessidade minha e sua. Então, se é necessário, quando eu cheguei aqui, meu carro quebrou. Eu peguei logo água no meu carro, deixei ele encostado. Eu digo: Senhor, a obra é tua. O Senhor sabe que eu preciso de um carro. Deus vai e me deu um carro. Eu tenho uma Elbinha maravilhosa, linda. Não me deu dor de cabeça. Entenda, eu tinha um carro novo, quebrou. Para vocês terem uma noção, eu dei ele. Disse: é seu, parabéns. Vai embora. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou olhando na horizontal. Aqui, ó, pai, tem um propósito. Eu não vou me aperrear com ele. O Senhor sabe que eu preciso de um. Pai, falei: tá bom. Me deu uma Elba 95. Muitos iam murmurar: mas Senhor, um carro velho. Que é isso? Qual é a minha necessidade? Né? Andar dentro do sítio? Eu preciso de uma Ferrari para andar dentro do sítio. Uma Lamborghini para andar dentro do sítio. Ele fez: não, é a Elba. A Elba já me levou para o sertão. A Elba me leva para Recife direto. A Elba, quando eu vou para dentro do mato, o pessoal do Gavião está nos assistindo. Vou para dentro do Gavião. O irmão Adriano, sua esposa, me leva uma bênção. A mala grande, um bocado de cesta básica, roupa. É só alegria. Digo: Senhor, obrigado pela Elba. Por quê? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não somos nós que escolhemos, mas Deus que vê a minha e a sua necessidade. Mas nós temos que buscar ao Senhor. Entendo, os três estão interligados. Mas missionário, se eu estou orando, eu não estou buscando? Sim,
está buscando, mas nós temos que nos mover. Esse buscar que eu quis colocar aqui é nos mover. Nos mover. Entenda, nós colocando os três em prática, quando aquele minuto de silêncio, né? Aleluia. Quando aquele oficial romano chegou a Jesus pedindo pelo seu servo, Jesus chega para ele e diz: pronto, vamos até lá. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que você entre no meu teto. Só basta o Senhor dizer uma palavra que o meu servo vai ser curado. Sabe o que é que Jesus diz, irmãos? Depois desse acontecido, diz: em todo Israel eu não vi um homem com tanta fé. E assim foi. Quando chegou em casa os seus servos, o serviçal dele estava curado. Mas para que a cura viesse a acontecer, para que o milagre viesse a acontecer, ele teve que tomar uma iniciativa. Ele colocou os três em prática. Ele com certeza orou, foi até o Senhor, buscou e teve fé, e aconteceu. Muitas das vezes nós temos fé, mas não estamos orando para fortalecer nossa fé. Nós temos fé, estamos orando, mas não estamos buscando ao Senhor. Não estamos agindo da maneira correta. Para encerrarmos, e o tempo voa, eu quero ir para o Velho Testamento, Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Deuteronômio 4, 29. Vamos encerrar. Eu sou pontual. Deuteronômio 4, 29, perdão. 4, 29. Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se buscarem com todo o coração. Irmãos, para encerrar, Hebreus, Novo Testamento, para você ver a importância e o quanto a nossa Bíblia é genuína, porque tanto o Antigo quanto o Novo se unem. Hebreus 11, 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe que em Hebreus aqui ele fecha a fé e buscar. Nós temos que buscar conhecer o nosso Deus. Nós temos que buscar intimidade com o nosso Deus, para que nossas palavras, foi falado isso sábado, para que nossas atitudes e a autoridade a qual a Bíblia nos dá venha ser útil, irmãos. Se o inimigo se levantar, não é o meu nem o teu nome, mas é o nome de Jesus. Agora, se eu estou sem fé, se eu não estou buscando, se eu não estou orando, o que é que eu vou ganhar de frente do inimigo? Vergonha. E consequentemente vamos envergonhar o Evangelho, porque nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Nós temos que orar sem cessar. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que Deus quis passar para a igreja, e que Deus venha fortalecer nossa fé, fortalecer nosso espírito, para que venhamos vencer cada batalha que se levante, e sabendo que todo e qualquer problema ou dificuldade que eu e você esteja passando, seja qualquer que for, se é uma necessidade dentro de casa, se é uma dificuldade de emprego,
se é alguma calúnia que estamos passando, se é um momento de depressão que venha algum irmão está passando, saiba que Deus ele está no controle. Agora bastamos organizar nossa vida para escutar a voz de Deus. Temos que buscar o Senhor, temos que orar ao Senhor, temos que fortalecer nossa fé para que nós venhamos receber o nosso milagre. Receber o nosso milagre, irmãos. Receber milagre, não estou dizendo que vai receber um carro, que essa não venha a ser a nossa ânsia, irmão. Nós venhamos receber a salvação, que nós venhamos ser útil na casa do Senhor, que nós venhamos realmente, onde chegar, fazer a diferença e resplandecer Jesus em nossos gestos e atitude, irmãos. Não tem algo mais precioso do que isso. Dinheiro passa, casa passa, carro passa, tudo passa. A única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor Jesus. Então que Deus venha estar fortalecendo cada um. Agradeço a oportunidade, agradeço a missionária a qual me colocou para estar trazendo a palavra hoje. Saiba que não sou eu que planejei falar, é tanto que eu não escrevo o que vou falar. É Deus que me orienta e tem me guiado nessa caminhada. Amém? O final, William. Acho que acabou. Que Deus tenha nos fortalecido. Que você seja firme. Vou fazer uma oração. Eu peço a minha esposa para vir aqui para fazer essa oração. Para orar pela nossa fé, irmãos. Para a nossa fé. Nós tem tantas outras passagens que diz homem de pequena fé, né? Povo de pequena fé. Por quê? Porque duvida do poder do nosso Deus. Não pode haver dúvida na minha e na sua mente. Porque o nosso Deus, Ele faz. Ele é o eu sou. Aleluia.